pessoal, no começo do ano, o governo federal enviou ao Congresso Nacional uma PEC, proposta de emenda à Constituição, a de número 06/2019. Esta PEC trata da reforma da Previdência Social. Essa PEC, a 06/2019, já passou pela Câmara dos Deputados, onde foi aprovada, já passou pelo Senado Federal, onde também foi aprovada, e agora segue para a promulgação, provavelmente no dia 12 deste mês de novembro. As PECs, proposta de emenda à Constituição, não são sancionadas, são promulgadas. Quem promulga a PEC são as mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Dia 12 provavelmente haverá a promulgação da PEC 06 com a presença do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Contudo, há uma outra PEC chamada PEC paralela que está tramitando no Senado Federal. É a de número 133/2019. Então, atendendo aqui a alguns pedidos, como o de Adalberto Leme de França, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Petrúcio Luiz Santos da Silva, de Gravatá, em Pernambuco, Aloísio Pedro Nunes, de Milagres, no Ceará, e Carlos Antônio Sobral, de Maranguape, no Ceará. A PEC 06, que é a da reforma da Previdência Social, o Brasil todo tomou conhecimento. O governo federal fez questão de mostrar à sociedade quais seriam os novos caminhos da Previdência Social. Essas mudanças, a maior parte do país tem conhecimento. Porém, a PEC 133/2019 não está tendo a mesma divulgação. Como alguns pontos favorecem o povo, favorecem a sociedade, o governo não está divulgando como divulgou, o quanto divulgou a PEC 06 da reforma da Previdência. Então, esta PEC paralela, ela traz muitas coisas boas para o povo brasileiro, inclusive para aposentados, pensionistas, viúvas. Esta PEC 133/2019 traz muitos benefícios. Ela vai fazer mudanças na própria PEC 06, que será promulgada no dia 12. A PEC, proposta de emenda à Constituição. Com isso, os parlamentares mexeram no texto constitucional, coisa que não é simples. Então, o que é que traz de bom essa PEC 133? Traz muita coisa boa, inclusive as aposentadorias por invalidez, no caso de acidentes e assim por diante, podem voltar a ser como eram antes da reforma da Previdência, que não haja mudanças. Então, é uma ótima notícia para o trabalhador e também a notícia que as viúvas poderão receber um pouco mais do benefício deixado pela pessoa que faleceu, pelo esposo ou pela esposa que faleceu. Então, vocês vejam que aposentadoria por invalidez e pensão por morte podem voltar a ser como eram antes da reforma da Previdência Social. Na última quarta-feira, dia 6 deste mês, o Senado Federal aprovou o texto base da PEC 133/2019, a chamada PEC paralela. Com 56 votos a favor e 11 votos contra, o plenário do Senado Federal aprovou o texto principal da chamada PEC paralela, ou a PEC 133/2019. Porém, 4 destaques apresentados pelos partidos PT, Rede, PSDB e PROS foram adiados para o próximo dia 12 deste mês. Será uma terça-feira. É exatamente a data da promulgação da PEC 06. Esses 4 destaques favorecem e muito a aposentados, pensionistas e
viúvos ou viúvas que recebam ou que vão receber o auxílio por morte, aliás, que vão receber a pensão por morte. A PEC paralela a 133 ainda terá de ser confirmada pelo plenário em votação em segundo turno, antes de seguir para a Câmara dos Deputados. Tudo isso deverá ser feito até a próxima terça-feira, dia 12 deste mês. O texto da PEC paralela a 133 altera pontos da PEC 06. No caso da pensão por morte, é uma boa notícia. Se essa PEC for aprovada, ela fará uma grande modificação aí. Vejam, a mudança que a PEC 133 fará na PEC 06 é a elevação da cota de pensão por morte no caso de dependente menor de idade. Cidadão faleceu, deixou a esposa ou o esposo e tem menor de idade. Vai haver, ou esta PEC, a paralela, fará mudanças exatamente aí. Pela PEC 06, uma mãe com 2 filhos menores só receberia 80% do benefício deixado pelo marido como pensão por morte. Seria 60% para ela e 10% para cada filho menor dependente. Um total de 80% desse benefício. Então vejam, o cidadão que faleceu tinha uma aposentadoria de R$2.000. Pela mudança que a PEC 06 fez, a viúva teria direito a 60% desses R$2.000. Daria 2 vezes 6, 12, R$1.200. Mais 10% para cada filho menor. 20%, com 60%, 80%. Ela receberia 80% dos R$2.000. 2 vezes 8, 16. Ela receberia R$1.600, com uma perda de R$400 todo mês. A PEC 133 faria uma mudança exatamente aí. A viúva receberia 60% do valor da pensão deixada pelo marido, mas cada filho receberia 20% em vez de 10%. Então 20 mais 20, 40, mais 60 da esposa fecharia os 100%. Então seria o justo a viúva receber o que o esposo deixou. Ela receberia 60% e os filhos, dependentes menores, cada um 20%. 20 mais 20, 40, mais 60, 100. Esta é a justiça. Receber o que o cidadão deixou lá e não querer tirar de quem está já num sofrimento muito grande por perder um ente querido e receber, muitas vezes, 60%, porque se ela não tiver nenhum filho dependente, ela vai receber só 60% do que o esposo deixou. Isto é uma injustiça. Vou repetir, é uma injustiça. E esta PEC 133 está resolvendo isto. Está voltando a ser justo. É o que o cidadão deixou a esposa tirar com os filhos. Então o que fica parecendo é que o governo federal não tem nenhum interesse em divulgar quando é alguma coisa em benefício da sociedade. Quando é para tirar, aí o senhor Paulo Guedes está toda semana nos jornais dizendo capitalização, vamos fazer CPMF. Agora, quando é qualquer projeto de interesse, benefício para a sociedade, não aparece um único cidadão do governo federal para explicar. Essa PEC é benéfica em muitos pontos para o cidadão. Este é um, que é fazer justiça social. Uma viúva não pode ser condenada para o resto da vida a receber só isso. O cidadão que faleceu deixou lá para eles, para a viúva, para os filhos, trabalhou a vida todinha para que esse dinheiro ficasse para a família. E o governo mete a mão. Esta é a verdade. A PEC 133 também faz outra mudança. Vejam, outra permissão prevista é o acúmulo de benefícios
de aposentadoria e pensão por morte. Por exemplo, quando houver algum dependente com deficiência intelectual, mental ou grave. Pela PEC 6, o beneficiário deve escolher o benefício maior e ter direito apenas a um pequeno percentual do segundo. Vejam que injustiça. O cidadão tem os dois benefícios, ele não pode tirar mais os dois. Pela PEC 6, a primeira, ele receberia o benefício de valor maior, mas do segundo benefício apenas uma porcentagem. Isto é injusto. Esta PEC, a 133, também mexe nesse ponto. Então, pela PEC 133, essa permissão é prevista, ou seja, o acúmulo de benefícios, aposentadoria e pensão por morte integrais, quando houver algum dependente com deficiência intelectual, mental ou grave. Esta PEC paralela, chamada 133, também traz outro benefício. A PEC 133 também quer criar o chamado benefício universal. Vejam o que é. A PEC paralela também traz a possibilidade de criação do benefício universal infantil, aprofundando a seguridade social da criança que já é prevista na proposta inicial da reforma da Previdência, ou seja, já é prevista na PEC 06. O benefício deverá ser criado posteriormente por lei, concentrará recursos nas famílias mais pobres e na primeira infância. Vejam que é uma boa notícia e o governo federal não divulga. Não há divulgação desta PEC 133. É por isso que recebemos aqui no canal diariamente muitas perguntas. O que é esta PEC, a 133/2019? Ela está tramitando no Senado Federal, já foi aprovada e fará algumas mudanças. Alguns destaques, 4, foram adiados para o dia 12, que é a próxima terça-feira. Então, sobre os destaques da PEC 133. Ficaram pendentes de votação 4 destaques de bancadas partidárias que propõem alteração no texto principal da PEC 133. O destaque do PT visa assegurar, no caso de aposentadoria por invalidez permanente, o valor de 100% da média de contribuições do segurado. Vejam bem, o destaque quer assegurar, na aposentadoria por invalidez permanente, o valor de 100% da média de contribuições do segurado, o que a PEC 6 havia tirado. A PEC 133 quer repor. Então, é outra justiça que está se fazendo. Vejam que a PEC 6, a primeira, garante o valor integral do benefício apenas em caso de acidente de trabalho ou doença profissional. Fez uma modificação, porque antes, qualquer aposentadoria por invalidez dava 100% do benefício. Com a PEC 6, houve uma mudança onde só acidentes de trabalho ou doenças causadas pelo trabalho do segurado daria os 100% deste benefício. Ou seja, se o cidadão sofrer um acidente que não tenha nenhuma relação com o seu trabalho, ele não receberia a sua aposentadoria integral. Vamos dar um exemplo bem simples. O cidadão está em casa em dia de folga e sofre um acidente chamado acidente doméstico. Se ele aposentar por invalidez por conta deste acidente, de acordo com a PEC 6, ele não receberá os 100% do seu benefício. Isto a PEC 133 quer mudar. Ou seja, que tudo que a PEC 6 fez em relação ao aposentado por invalidez não tenha valor. Qualquer acidente de trabalho, doméstico, no serviço, na estrada, qualquer doença que leve à aposentadoria por invalidez,
o segurado receba o valor total, 100% do benefício, como é hoje. Isto é justiça social. A PEC 6 mudou. A PEC 133 quer que volte a ser como era antes da reforma. Então, como vocês puderam ver, parece que não há o interesse do governo federal em divulgar isso para a sociedade. Esta PEC 133/2019 traz muito mais coisas do que essas que acabamos de falar. Nós pegamos aqui apenas alguns pontos, como é o caso do acúmulo da pensão por morte e aposentadoria, a criação do benefício universal, o cidadão que se aposenta por invalidez permanente receber 100% do seu benefício, como é até hoje, que não haja essa mudança cruel. Cidadão trabalha a vida toda, deixa para a família o dinheiro e o governo mete a mão no que não é do governo. Esse dinheiro não é do governo. Esse dinheiro é do cidadão que deixou para a família. É injusto querer tirar ainda um pedaço de quem já não tem. E vou repetir, o senhor Paulo Guedes é muito bom para mexer com aposentado, pensionista, trabalhador. Até hoje não vi em nenhum jornal ele falando que vai entrar nos dividendos ou nos lucros dos bancos. Até hoje nenhuma notícia. Nunca ouvi ele falar que vai mexer nos grandes latifundiários deste país. Até hoje, se tem notícia, até hoje eu não vi. Também não vi ele falar nada sobre taxar grandes fortunas. Nada. Agora, quando é para mexer com quem já tem pouco, aliás, pouquíssimo, aí ele vem mexer. Ele acabou de dizer, em entrevista passada por aí, que ainda não esqueceu a capitalização. Está aí o Chile nesta bagunça e a capitalização faz parte desta bagunça e o cidadão quer implantar este regime aqui no país. Sem contar outras baboseiras, como é o caso da CPMF, que foi criada para a saúde e o dinheiro não apareceu por lá. Agora quer mudar com outro nome. Não vai ser mais CPMF. Ele quer mudar o nome, o imposto. Contribuição provisória sobre movimentação financeira. Aí se muda o nome. Não seria contribuição. Seria tributo sobre a movimentação financeira. Quer dizer, na cabeça desse cidadão, só porque mudou o nome, a nomenclatura mudou tudo. O imposto é o mesmo, cara pálida, não mudou nada, continua sendo imposto, tributo. E o povo brasileiro não consegue mais, não tem como pagar mais imposto. Esta é a realidade. O governo federal deve divulgar esta PEC 133 para que a sociedade faça pressão nos parlamentares que aprovem esses destaques, aprovem este texto base que muda a PEC 6. Dá tempo. A PEC 6 será provavelmente promulgada na terça-feira, dia 12, que é quando também serão apreciados os 4 destaques, esses que falamos. Então, a PEC 133, PEC paralela, traz muitos benefícios para os cidadãos deste país. E o governo federal não divulga. Nós vamos deixar o link dessa matéria aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações. Ficou com dúvidas? Escreva nos comentários que iremos respondê-lo. Hoje é sexta-feira, dia 8 de novembro de 2019. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.